Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença e se juntarem a mais um projeto da APSEI. Para quem não me conhece, eu sou Susana Casinha, a diretora-geral da APSEI, e vou falar-vos uns breves pontos sobre a APSEI. A APSEI é a Associação Portuguesa de Segurança, que tem neste momento 760 associados, congregando entre os seus associados decisores, integradores e compradores. As áreas de atuação da APSEI são a segurança contra incêndios, a segurança eletrónica, segurança e saúde no trabalho e a segurança no transporte de mercadorias perigosas. Todas estas áreas de atuação estão sob o chapéu do Departamento Técnico da APSEI, que, com base nas necessidades de cada área de atuação, de cada núcleo autónomo, desenvolve atividades relacionadas com propostas de alterações legislativas, esclarecimentos técnicos, trabalhamos em conjunto com o IPQ, somos organismo de normalização setorial, temos 4 comissões técnicas neste momento. Paralelamente também temos atividades de formação na busca de fornecer e de dar todas as potencialidades para que os trabalhadores tenham não só a formação obrigatória, mas também a formação não obrigatória relacionada com o trabalho que fazem referente a questões de segurança. Temos também a produção de livros e guias técnicos, que são supervisionados pelo Departamento Técnico, e, finalmente, eventos produzidos ao longo do ano e também, anualmente, a Conferência Proteger. A última Conferência Proteger foi em Santa Maria da Feira, foi a 8ª edição da Conferência Proteger, e em 2024 estaremos em Lisboa para mais 2 dias de conferência na zona de Lisboa por volta do mês de abril. Estamos ainda a confirmar as datas. Este Departamento Técnico da APSEI tem uma participação direta nos mecanismos que existem de intervenções institucionais, nomeadamente na regulamentação. Somos membro da Comissão de Acompanhamento do Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios. Por parte da PSP, somos membro do Conselho de Segurança Privada. Relativamente ao IMT, somos membro da Comissão Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas e, finalmente, com a ACT, que é uma das áreas relacionadas com a segurança e saúde no trabalho, estamos continuamente a desenvolver guias práticos e documentos que são depois disponibilizados pela ACT. A nível internacional, somos suportados também ao sermos membros de confederações europeias e internacionais, como a CFPA Europe, a Euroalarm, a IASA e também a NFPA e a SFPE, já, portanto, a nível dos Estados Unidos. Hoje teremos aqui a avaliação do projeto de segurança 4.0, que foi um projeto desenvolvido pela APSEI
e cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e FEDER. Com este projeto procurou-se potenciar e alavancar as competências também digitais do setor da segurança, de modo a promover a sua competitividade. Todos os documentos são gratuitos, todos os que vão ser apresentados estão disponíveis gratuitamente no site do projeto, segurança40.apsei.org.pt. E nesta apresentação vamos focar inicialmente com a doutora Maria João Condessa, da MJ Consulting, a avaliação dos resultados e em seguida vamos promover uma apresentação relacionada com o Portugal 2030, já de olhos postos no futuro. Desejo-vos um bom webinar e obrigada por nos acompanharem. Podem sempre colocar as vossas questões no chat, tentarei responder sempre que possível e passo então a palavra à Maria João. Obrigada. Obrigada, engenheira Susana, pelas suas palavras. Eu vou fazer então a apresentação da avaliação do projeto Segurança 4.0. Nós tivemos, de facto, aqui um trabalho que nos foi incumbido por parte da APSEI, que é, no fundo, avaliar aquilo que aconteceu e os impactos gerados por este projeto. Portanto, o projeto Segurança 4.0 tem como grande objetivo a qualificação da fileira alargada do setor da segurança para precisamente terem uma intervenção mais inovadora, utilizando processos digitais, portanto, através de ferramentas mais digitais, para qualificar precisamente as PMEs, portanto, desenvolver aqui as competências ao nível da fileira das PMEs do setor da segurança. Para o efeito, para que a APSEI tenha apresentado e tenha sido aprovado pelo Compete 2020 este projeto, teve que ter sido previamente identificada uma determinada falha de mercado. E aqui a falha de mercado significa que ou o mercado não resolve por si só aquele problema que foi identificado, ou a APSEI também ainda não estava a desenvolver a sua atividade neste sentido. E, portanto, o que foi identificado é que, de facto, a fileira do setor da segurança é principalmente constituído por micro e pequenas empresas de cariz familiar com poucos recursos humanos qualificados. E, portanto, identificou-se que, de facto, ao nível dos modelos de negócio, haveria aqui uma necessidade de introduzir inovação, a qual está alinhada, de alguma forma, com estes processos mais digitais, gerando, portanto, uma maior produtividade nas empresas e, por essa via também, uma maior competitividade nos mercados internacionais. E, portanto, foram identificadas um conjunto de atividades que eu passo a explicar. Em termos de metodologia de trabalho, só dar-vos uma ideia, de facto, nós tivemos aqui 4 dimensões ao nível da avaliação. A primeira ao nível da eficiência e, portanto, perceber se de facto a execução corresponde àquilo que foi efetivamente previsto, se o grau dos indicadores foram cumpridos ou não e em que medida foram cumpridos, quer indicadores físicos, quer depois financeiros, e que desvios é que ocorreram e como é que foram tratados esses desvios, avaliar a pertinência, ou seja, como é que as empresas entenderam as ferramentas que foram produzidas, se de facto correspondem ou não àquilo que elas entendem ser útil para utilizarem nas suas próprias empresas e, nesse caso, então, avaliar a performance do projeto. Portanto, como dizia a Susana, de facto, este é um projeto cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e FEDER, no âmbito daquilo que se designa de ações coletivas, SIACs. Estas ações coletivas são projetos que não intervencionam diretamente nas empresas, portanto, são ferramentas que são desenvolvidas
pela própria APSEI, que adjudica a entidades externas, consultoras, a elaboração dessas ferramentas, as quais são financiadas por este projeto com 85% a fundo perdido, e que depois ficam disponíveis de forma gratuita, e já estão disponíveis no site da APSEI, de forma gratuita, para que as empresas possam, de facto, utilizar essas ferramentas no seu dia-a-dia. Portanto, o projeto iniciou-se a 1 de 6 de 2020, em plena pandemia, e termina agora dia 30 de 6, portanto, esta sexta-feira. Envolveu, em termos de aprovação, um montante de 477.533 mil euros, com a taxa de cofinanciamento de 85% a fundo perdido, como vos disse. Em termos de avaliação global, de facto, o projeto revela uma ótima avaliação do ponto de vista do cumprimento das atividades propostas e das respectivas ações, que eu já vos vou mostrar quais foram, e também, em termos de execução financeira, tem uma taxa bastante elevada em termos daquilo que estava previsto. Aqui o ponto menos favorável foi, de facto, a fraca adesão por parte das PMEs na participação dos workshops de capacitação, como veem, estavam previstos cerca de 380 participantes, envolvendo 300 PMEs, e apenas participaram 85, que representam cerca de 30 PMEs. Claro que não estamos a contar com a presença das pessoas hoje, e essas deverão acrescer aos valores que aqui estão, bem como outras ações de disseminação de resultados que a própria APSEI vai fazer, portanto, isso também irá crescer aos valores que hoje estão aqui referidos. Pronto, em termos de grandes atividades e ações, de facto, teve aqui um conjunto de instrumentos que foram criados e que realmente foi atingido, na sua maioria, todos estes indicadores. Portanto, para a capacitação das PMEs, logo a atividade 1, para o uso da tecnologia, de tecnologias inovadoras de simulação de incêndios para apoiar a definição de medidas de proteção contra incêndios em edifícios, foi de facto elaborado um guia sintético para, lá está, o domínio da utilização destas mesmas ferramentas. Depois foi feita uma conferência internacional que, de facto, neste caso em concreto, proporcionou um conjunto de conteúdos disponibilizar. Pronto, e como veem aqui, este quadro que interessa é mais nós verificarmos que, de facto, foram efetuadas um conjunto de atividades, as quais foram praticamente todas cumpridas. De facto, onde nós acabamos por verificar um menor cumprimento é sempre quando estamos perante o indicador de participação de empresas, que fica sempre aquém daquilo que estava esperado. Em termos de resultados, ou seja, de eficácia, o que é que foi realmente feito e que se encontra agora disponível e que poderão, de facto, beneficiar de todas estas ferramentas? Como eu vos dizia, o guia sintético, que está feito em 2 línguas, criado precisamente para a utilização das ferramentas tecnológicas de simulação de incêndios, 4 seminários em território nacional para a capacitação das PMEs, e neste seminário, de facto, falou-se nas boas práticas internacionais sobre a elaboração de medidas de segurança e autoproteção em caso de incêndio. Foi feito um guia prático para a aplicação também de medidas de proteção de sistemas de informação e proteção e privacidade de dados pessoais. Depois, foi criado também um software visando a elaboração de relatórios de manutenção padronizados de acordo com os normativos em vigor, para a utilização pelos responsáveis da manutenção dos 4 tipos de equipamentos de segurança. Depois foi feito um guia de aplicação destas ferramentas criadas em formato digital, lá está tudo disponível no site
da APSEI no sítio deste projeto, quer dizer, Segurança 4.0, e o apoio online para a implementação destas mesmas ferramentas, incluindo a criação das FAQs. Depois foi ainda criado um manual de procedimentos de atuação em caso de acidente e incidente no decurso de operações de transporte de mercadorias perigosas, que também, obviamente, está disponível online. Tudo isto está disponível online. Depois, um glossário, dicionário ilustrado, criado online também, relacionado com o transporte de mercadorias perigosas. Um guia de boas práticas produzido em prevenção de emergência sobre a realização e validação de exercícios de simulacro. 5 vídeos produzidos com a duração máxima de 2 minutos para a divulgação dos exemplos de aplicação. Um referencial de boas práticas produzido sobre a gestão de emergência. 4 vídeos produzidos com a duração de 10 minutos para a divulgação de exemplos de aplicação nos webinars de capacitação das PMEs. O projeto foi largamente divulgado. Para o efeito, foi de facto feito aqui um trabalho prévio em termos de comunicação, onde foi criada uma imagem especificamente para o projeto, e que é esta que vocês veem aqui, Segurança 4.0. Foi também feito o tal website, portanto, o sítio onde está dentro da página da APSEI, criado um espaço onde estão a ser divulgados todos estes materiais, todas estas ferramentas. Foram criadas também 2 redes sociais específicas para o projeto, onde tem sido amplamente divulgado o projeto e onde também vai ser divulgada mesmo a sessão de hoje. Foram feitas seminários de apresentação do projeto, presenciais e online, uma campanha de marketing digital, uma conferência de disseminação de resultados, que é a de hoje, um mailing marketing efetuado para a disseminação de resultados, um artigo publicado no jornal, que irá sair esta sexta-feira no Jornal Expresso, e o anúncio na SIC de 26/6 a 30/6, portanto, desde há 2 dias que tem vindo a sair esta notícia, na SIC Notícias, entre as 22, 23 e depois às 23. Portanto, aqui houve, de facto, um esforço muito grande por parte da APSEI na divulgação do projeto, uma vez que, ao longo da sua execução, foi-se verificando que o nível de participação ficou muito aquém do esperado. E, nesse sentido, houve uma enorme flexibilidade por parte da APSEI em ajustar as metodologias, por exemplo, dos workshops ou dos seminários de capacitação, para que, em vez de serem presenciais, serem feitos online. Aliás, como viram, o projeto iniciou em 2020, em plena pandemia. Quando o projeto foi desenhado e pensado e apresentado à candidatura, ainda estávamos longe da calamidade que aconteceu ao nível do Covid-19 e, portanto, de facto, uma coisa foi aquilo que foi previsto em candidatura, outra coisa, de facto, foi a realidade que depois veio a acontecer e que perturbou bastante aqui as atividades presenciais com as empresas. Daí também a grande necessidade de reforçar a comunicação, reforçar a disseminação de resultados deste projeto. Em termos de eficácia, de facto, como vos dizia, o número de participantes, nós tínhamos na candidatura, portanto a APSEI preveu cerca de 300, e coloquei aqui realmente o resultado ainda por apurar, porque mesmo ao dia de hoje, as presenças que aqui estão vão contar e, portanto, este resultado ainda está por apurar. O que estava nos quadros anteriores já tem a ver com as atividades anteriores, mas o valor total, portanto, em termos de avaliação de eficácia, ainda está por apurar. Vão contar estas presenças, mas também vão contar todas aquelas que, no âmbito desta disseminação de resultados, que será feita após a sessão de hoje, poderão contar, porque, de facto, a APSEI vai fazer um esforço de divulgar
nas redes sociais e, para o efeito, será pedido também um inquérito de satisfação, que também eu, na qualidade de avaliadora, vos solicito que realmente preencham, porque este projeto também tem ele que garantir que, de facto, é feito para colmatar as necessidades das empresas. E, portanto, a APSEI precisa de saber se, efetivamente, aquilo que fez neste projeto é útil ou não é útil para as empresas. Se, ao olharem para todas estas ferramentas que podem consultar no site, se as vão usar no vosso dia-a-dia e, dessa forma, poderem introduzir processos de inovação, processos mais digitais, ao nível da vossa capacitação em termos da empresa. Portanto, como eu vos estava a dizer, a avaliação de pertinência, de facto, é obtida através destes inquéritos de satisfação, onde são feitas duas perguntas. A primeira é perguntar a vocês PMEs da fileira do setor da segurança, se vão introduzir processos de inovação na empresa, se pensam introduzir daqui para a frente processos de inovação da empresa e, portanto, a APSEI comprometeu-se em dizer que sim, pelo menos 35% das respostas que vai obter com base nesses inquéritos dizem que sim. Ok? Pronto. E a segunda grande questão que é colocada também neste inquérito é, de facto, se consideraram útil a informação disponibilizada. E, portanto, a APSEI aqui, mais uma vez, comprometeu-se em que pelo menos 75% das respostas vão dizer que sim, que consideram útil esta informação. De forma que, mais uma vez, apelo a que, no final da sessão, possam consultar o site da APSEI, divulguem, por favor, pelos vossos contactos, por outras empresas que conheçam e preencham depois este questionário para a APSEI ter este feedback que é de extrema importância. Ora bem, em termos de grandes conclusões do projeto, de facto, a taxa de execução financeira situa-se nos 84%, portanto é uma boa taxa de execução financeira, considerando todos estes constrangimentos que nós já falámos, portanto a pandemia aqui não veio de facto ajudar durante um bom período de tempo, fez com que o projeto se atrasasse bastante. E porquê? Porque, de facto, o projeto tem muito a ver com a necessidade de capacitar as empresas. E esta capacitação é através de eventos. E, portanto, teve que se adiar consecutivamente estes eventos. A excelente capacidade também da execução das diferentes atividades. E, portanto, houve uma enorme flexibilidade por parte da APSEI para ajustar as atividades do projeto que não se conseguiram fazer em tempo oportuno, por outras que se revelaram mais pertinentes face a esta calamidade do Covid-19, bem como depois também o reforço em termos de disseminação de resultados, de divulgação das atividades. Portanto, houve um reforço em termos da atividade de disseminação de resultados, precisamente para chegar ao máximo número de empresas possível. De facto, aqui um ponto fraco do projeto foi, enfim, a não adesão esperada por parte das PMEs e pronto, esta é a grande dificuldade que a APSEI tem vindo a sentir, que é sensibilizar as empresas a estarem presentes nestas atividades e perceberem todo o trabalho que foi feito, porque no fundo o trabalho é feito para as empresas. Pronto, um ponto ainda a favor, de facto, percebendo e conhecendo as ferramentas que foram feitas, a equipa de avaliação considera que efetivamente há uma introdução de inovação nestas ferramentas e não só considera isso, como também, obviamente, há, por parte das empresas que assistiram a essas sessões,
o feedback muito positivo que realmente consideram que vão utilizar essas mesmas ferramentas. E, portanto, em termos de recomendação, não podemos deixar de dizer que aqui ao nível de follow-up deve haver uma melhoria, ou seja, por um lado, é importante anunciar-se todas estas sessões de capacitação com alguma antecedência para o maior planeamento por parte das PMEs em garantirem presença. Por outro lado, haver aqui um reforço maior ao nível do follow-up, portanto, contactos telefónicos, enviar novo e-mail, pronto, para ver se de alguma forma desperta aqui o maior interesse, pressão a nível da participação das empresas. Por outro lado, enfim, é nosso entendimento que poderá haver aqui lugar a um alargamento maior das empresas envolvidas nestas ações. Portanto, ou seja, a fileira é já uma fileira bastante alargada, é pensar um pouco também aqui ao nível da cadeia de valor de todo o setor e alargar a base de dados de disseminação de resultados que foi este projeto. E, portanto, em projetos futuros, isto é sempre numa perspectiva também de projetos futuros, fazer aqui um trabalho de maior divulgação, mas maior divulgação não só em termos de conteúdos como, e metodologia, como também a um maior número de empresas. Depois, importantíssimo também pensar no futuro é consolidar todas as ferramentas que foram aqui criadas e, portanto, incorporar esta informação ao nível das redes sociais, nos mídias, mailing marketing. Aliás, tudo isto já está a própria APSEI a fazer neste momento. Obviamente, como vocês podem calcular, isto é uma avaliação ongoing e, portanto, há todo um conjunto de informação que temos vindo a trocar mutuamente e, portanto, eu diria que esta recomendação a própria APSEI já está neste momento a ter em devida conta. Recolher em tempo oportuno sugestões de melhoria dos participantes é importantíssimo, portanto, ou seja, aqui a questão do feedback, como viram, importa porque a APSEI, de alguma forma, quando faz esta candidatura e quando lhe é confiado este valor dos fundos estruturais, tem que ter uma resposta a este investimento e essa resposta é aquilo que eu vos disse, é as empresas dizerem que sim, que é útil esta informação e, por outro lado, dizerem que sim, que vão aplicar estas ferramentas e que vão introduzir processos de inovação nas suas empresas e, portanto, é muito importante ter este feedback. Bem como poder até haver aqui algum espaço de abertura para saber que outras necessidades as empresas têm e que neste momento ainda não estão a ter resposta por algum motivo por parte da APSEI, não é? Pronto, portanto, as coisas vão evoluindo, todos os dias evoluem, todos os dias aparecem novas necessidades e, portanto, este também pode ser um momento oportuno para se conhecer novas necessidades ao nível do setor e, portanto, lá está, mais uma vez o apelo aqui ao vosso feedback. Pronto, e depois, claro, como a APSEI vai fazer um mailing grande e vai divulgar estas ferramentas novamente no site, haver aqui um espaço muito visível para o recolher desta informação, que de facto é muito importante. E pronto, em traços gerais, esta é a avaliação que foi possível ser feita neste tempo que de alguma forma não temos ainda a avaliação da pertinência feita, não é? Porque lá está, o ideal poderia ser, depois do projeto terminar, a equipa de avaliação ter cerca de um mês para trabalhar todos estes inquéritos de satisfação, mas depois das empresas conhecerem tudo o que foi feito. E, portanto, o ideal seria, de facto, podermos ter aqui mais um mês para fazer esse trabalho. Agora vou fazer aqui uma breve apresentação já sobre o futuro. Portanto, dia 30/6 acaba o PT 2020.
ou a maior parte dos concursos, dos avisos, dos projetos do PT 2020, e irá começar, ou já começou, o novo período de programação que se designa de Portugal 2030. E então, o que é que vai ser o Portugal 2030? O Portugal 2030, o novo período de programação, que já tem alguns avisos abertos, atenção, portanto, já começou a publicar algumas coisas, mas diria que a maior parte dos regulamentos e dos respectivos concursos ainda está por sair, e, portanto, quem tem interesse nesta matéria, sugiro que estejam atentos no próximo mês, nos próximos meses, portanto, muita coisa vai sair agora a partir de julho, agosto, setembro. Mas, portanto, vou-vos dar só uma ideia como é que o modelo de governação do Portugal 2030 está pensado, para depois, quando vocês virem estes regulamentos, os avisos, já perceberem um bocadinho melhor do que é que se trata. Então, o Portugal 2030 tem 4 programas temáticos. Tem o Compete 2030, que no fundo vem na sequência do Compete 2020. Tem o Pessoas 2030, que no fundo vem na sequência daquilo que anteriormente se chamava o POCH, portanto o Capital Humano, que era o grande programa da educação, e o POISE, que era o grande programa da formação profissional, tudo o que trata da parte mais social, igualdade de oportunidades, coesão social, pronto. E que agora juntaram os dois num só, e portanto que se designem então de Pessoas 2030. Depois o Sustentável 2030, que é o programa que no fundo vem na sequência do programa Valorização do Território, que é aquele que mais se preocupa com as grandes obras públicas, as grandes intervenções também ao nível, neste momento, do ambiente, e portanto sempre esta preocupação presente. E depois, por último, o MAR 2030, que neste quadro comunitário vai ter aqui um reforçozinho ao nível da sua intervenção e uma prioridade muito grande que eu já vos vou falar. Os POs regionais mantêm-se, tal e qual como no anterior período de programação, portanto temos ao nível do continente as 5 regiões, o Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo e o Algarve, e depois as regiões autónomas, Açores e Madeira. E então, como é que isto está pensado? Imaginem que vocês têm uma empresa que está sediada exclusivamente no Norte e querem apresentar uma candidatura. Se a empresa for exclusivamente do Norte e se o investimento for exclusivamente para o Norte, então vocês vão apresentar a vossa candidatura no Programa Regional Norte 2030. Se a vossa empresa tiver a sede, vamos supor, no Norte, mas tem uma delegação no Centro, vamos supor, então como tem os 2 sítios onde vão fazer o investimento, em vez de apresentarem aqui 2 candidaturas diferentes ao Norte e ao Centro, vão apresentar no Compete 2030. Isto, assim, em termos muito simples, é um pouco a dinâmica do programa. Pronto, o programa, em termos de prioridades de política pública, está muito alinhado com as prioridades de política pública da União Europeia, da Comissão Europeia. Portanto, todos os Estados-membros, quando desenharam o período de programação, tiveram por base 2 grandes temas, portanto, a transição digital e a transição energética. Portanto, as empresas atuarem de uma forma mais digital e, por outro lado, cada vez mais a pensarem na descarbonização da indústria, na produção de energias renováveis, e isto é fundamental em termos de grandes objetivos do PT 2030. E, portanto, como veem aqui, estas são as prioridades. Portanto, Portugal mais digital, em que se vai usar, cada vez mais vai ser também valorizada a componente de inovação dos produtos, dos processos, dos serviços com tecnologia. Portugal mais verde, portanto lá está, descarbonizar, produção de energias renováveis. Portugal mais social, portanto, ou seja, a valorização das competências, e já agora só uma nota, portanto, o próprio Compete 2030 tem projetos associados à formação das pessoas que estão ao serviço das empresas também.
Portanto, aqui temos as competências, temos a igualdade de oportunidades, a coesão social, um melhor ensino e melhor formação. Portugal mais conectado, ou seja, aqui temos a questão das redes de transporte ferroviário, o setor marítimo ou portuário, lá está, que está no sustentável 2030, e o Portugal mais social está no Pessoas 2030. Depois temos o Portugal mais próximo, ou seja, as pequenas microempresas que só estão naquela região vão aos POs regionais e, por sua vez, os POs regionais que têm os seus programas desenhados em função dos programas temáticos, identificam especificidades, necessidades daquela região em concreto, portanto, podem ter também, por exemplo, grande obra pública daquela região associada. E depois, Portugal, mais transição justa, portanto, ou seja, mais uma vez, a questão da descarbonização da indústria. Pronto, o Compete 2030. O Compete 2030 está muito voltado para aquilo que são as empresas e os seus custos de contexto, como se diz. Portanto, ou seja, aqui cabe todos os projetos que são apresentados pelas empresas, mas também, por exemplo, ao nível da própria administração pública, se esses projetos tiverem a ver com a diminuição dos custos de contexto para as empresas. Portanto, a própria administração pública só pode apresentar projetos, por exemplo, que tenham a ver com o melhor atendimento ao cidadão. Imaginem, as lojas do cidadão querem processos mais digitalizados, ou, por exemplo, a interoperabilidade dos sistemas, por exemplo, a justiça, a saúde, haver uma maior ligação justiça, saúde, enfim, a segurança social, haver uma maior interoperabilidade ao nível dos sistemas de informação para que as pessoas preencham a coisa uma vez e depois aquilo corra e não estejam sempre a preencher não sei quantas vezes a mesma coisa. Portanto, mesmo a própria administração pública só pode apresentar esta tipologia de projetos aqui no Compete 2030 se de facto for muito ao serviço do cidadão ou ao serviço das empresas. A transição energética, já vos falei, portanto, a descarbonização, a produção de energias renováveis e, portanto, as competências para a competitividade, ou seja, aqui no Compete 2030 as empresas também podem apresentar os seus projetos ligados à formação dos seus profissionais. No Pessoas, pronto, é como vos disse, portanto, é todas as prioridades ao nível do emprego, da qualificação inicial, da requalificação de adultos, ou seja, tudo o que sejam aquelas profissões que deixam de haver tanto emprego, há outras profissões que necessitam de mais emprego e muitas vezes as empresas o que têm vindo a dizer é que não há pessoal suficiente e, portanto, é a questão da requalificação de adultos, portanto, a formação de adultos e a sua requalificação. E aqui lá está a componente digital, sempre. Depois, outra preocupação da inclusão de pessoas em risco ou em situação de exclusão social. Este programa também vai trabalhar esta vertente. O melhor acesso a serviços de qualidade. Podemos estar a falar aqui, como vos estava a dizer, lojas do cidadão como outros serviços ao nível da administração pública. E combater a privação material, no fundo, foi criado, não vai ser criado, ou foi criado um fundo de apoio para os mais carenciados. O Sustentável 2030, pronto, também já vos disse, portanto, vai haver muito investimento ao nível da sustentabilidade e transição climática, portanto, com este enfoque na descarbonização, porque existe esta meta ao nível da União Europeia, que é atingir a neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, Portugal já está como um dos Estados-membros mais avançados neste indicador, mas ainda há todo um percurso a fazer e, portanto, vai haver muito investimento, uma dotação grande nesta vertente. Como veem, 3,1 mil milhões de euros para este programa. E, portanto, temos aqui, lá está, a mobilidade urbana sustentável, redes de transporte ferroviário e do setor marítimo ou portuário. Depois temos o MAR 2030, que vai ter cerca de 393 milhões de euros. Aqui o enfoque, mais uma vez, também na questão da sustentabilidade, e, portanto, por exemplo, começar pela pesca sustentável, conservação dos recursos biológicos, a aquicultura sustentável,
Portanto, lá está, sempre presente, sempre muito presente toda a questão da sustentabilidade para, por exemplo, no caso da aquacultura, haver uma preocupação da saúde. Portanto, no fundo, haver uma preocupação na forma como o pescado é alimentado e, portanto, como é tratado. Pronto. E esses são os projetos que serão apoiados. Depois, a parte lá está, do desenvolvimento de uma economia azul sustentável nas regiões costeiras. Isto tem a ver, obviamente, com a questão que tanto se fala hoje das alterações climáticas e, portanto, uma preocupação ao nível da nossa costa também. Pronto, e aqui, por último, oceanos seguros, limpos. Portanto, haverá aqui também bastante verba para a preocupação a nível de termos um oceano menos poluído, com menos plástico, etc, etc. Pronto, eu agora não vou perder muito tempo com isto, porque isto agora, como vos disse, cada programa regional definiu as suas prioridades, mas que no fundo vão beber a todos os outros programas temáticos, e depois cada um dos POs regionais tem uma dotação específica, sendo que o Norte 2020 é aquele que tem uma dotação maior, como vêem, 3,4 mil milhões de euros. O Centro tem cerca de 2,2 milhões de euros, também tem o seu, as suas especificidades, por exemplo, só para vocês verem, portanto, aqui tem a dotação de 65 milhões para a transição da neutralidade carbónica, resultante do encerramento da refinaria do PEG. Portanto, cada um dos POs regionais vai para além de outros projetos, obviamente, porque haverá dotação para projetos para as empresas, como já vos disse, vai ter depois a especificidade de cada região. Lisboa só tem 381 milhões de euros. Como veem, Lisboa é a região que tem menos dotação de todas. Porquê? Porque, efetivamente, Lisboa, do ponto de vista macroeconómico, é aquela que tem um PIB per capita, em termos média, mais aproximado, ou acima, não é mais aproximado, é acima da média europeia. E, portanto, se estamos a falar de uma região mais desenvolvida, então já não é tão carenciada em termos dos apoios dos fundos estruturais. Portanto, Lisboa vai ter financiamento, sim, para as próprias empresas que estão sediadas em Lisboa, contudo, o nível de exigência que é colocado no mérito dos projetos é bastante superior, por exemplo, das outras regiões. Portanto, vai haver aqui, obviamente, muito mais procura, não é? E, portanto, só isso faz elevar a fasquia a nível depois da própria avaliação dos projetos. Pronto. E Alentejo tem 1,1 milhões de euros. O Algarve tem 780 milhões de euros, aqui mais uma nota. De facto, o Algarve também já é considerado uma região com um nível de desenvolvimento, por exemplo, superior ao Alentejo, também tem uma dotação inferior. Os Açores têm um programa específico, portanto, as regiões autónomas Açores e Madeira têm um programa específico com as suas também prioridades em termos de investimento, bem como a Madeira, pronto, que tem um valor um bocadinho inferior aos Açores. Em termos de sistemas de incentivos, o que é que já está neste momento publicado? Sistemas de incentivos para as empresas. Portanto, neste momento temos a portaria 103 que saiu no dia 12 de abril deste ano, que regulamenta 2 sistemas de incentivos até ao momento. Portanto, ainda faltam sair mais sistemas de incentivos, mas até ao momento já existem 2, a inovação produtiva e a qualificação e internacionalização das PMEs. Neste momento, apesar de haver este regulamento para estes 2 sistemas de incentivos, apenas a inovação produtiva tem um concurso aberto que se encontra a decorrer. Tem várias fases. A primeira fase é só para as empresas que já sinalizaram os seus investimentos e que já começaram, por exemplo, o ano passado, os seus investimentos,
E a próxima fase vai acontecer a partir de setembro, para aquelas empresas que queiram apresentar os seus investimentos a partir dessa data, ok? Pronto, e depois temos a qualificação e internacionalização das PMEs, que a qualquer momento pode sair, mas que neste momento ainda não saiu. Pronto, então, o que é o S Inovação Produtiva? Portanto, aqui estamos a falar de novos bens, a produção de novos bens ou mesmo serviços, podem ser a criação de novos serviços, portanto, isto aplica-se também às empresas de serviços, porque, lá está, na linha B, estamos a ver aqui, portanto, a adoção de novos processos, e processos pode ter a ver com a componente de serviços, ou novos modelos de negócio, ou novos modelos organizacionais, até incluindo do próprio marketing. E, portanto, o que é enquadrável aqui? Em termos de obra, eu pus aqui, em termos de obra, portanto, pode ser financiada a obra, ou seja, construção, mas desde que as empresas tenham uma CAI industrial ou uma CAI de turismo. Caso contrário, apenas é elegível a compra de equipamento. Mas, portanto, os investimentos enquadráveis é ou a criação de um novo estabelecimento, ou o aumento da capacidade daquilo que já existe, ou a diversificação de produtos ou serviços. A gente tem que sempre pensar aqui, ou produtos ou serviços, que não faziam antes. Ou a alteração fundamental do processo global de produção do estabelecimento existente. O tipo de despesas neste é inovação produtiva, que são elegíveis, a aquisição de máquinas, mesmo a parte informática ou software, a transferência da tecnologia para a aquisição, por exemplo, de patentes, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente, software, estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing, projetos de arquitetura e engenharia sempre que se aplica, obviamente, serviços de engenharia, a formação dos próprios recursos humanos e material circulante, no caso de projetos turísticos, por exemplo, compra de bicicletas para quem faz do seu negócio passeios de bicicleta. Do ponto de vista do regulamento, o que está previsto, de facto, é uma taxa máxima de comparticipação de 75%, onde tem uma taxa de base de 30 pontos percentuais e depois vai majorando em função daquilo que é o projeto. E, portanto, vai desde os 30 e pode chegar aos 75. Neste momento, o aviso que está aberto, simplificaram, e é 40% a fundo perdido e a taxa base, portanto... Depois, em termos de qualificação, nós temos aqui, no fundo, aquilo que é transversal à empresa, que não tem a ver especificamente com a parte do negócio, portanto, é tudo o que é mais competências transversais, como seja, por exemplo, a inovação organizacional, gestão logística, portanto, tudo o que a empresa quiser fazer ao nível de novos modelos organizacionais, inovação organizacional, a parte toda da digitalização e transformação digital, portanto, de comprar um novo software, imaginem, de stocks, ou um novo software para a componente financeira, portanto, não tem a ver com o negócio propriamente dito, é o que é transversal à empresa, é o que é para a empresa se sentir mais qualificada, mais capacitada. Pronto, e isto vale, por exemplo, certificação da qualidade, portanto, tudo o que tem a ver com processos de certificação, portanto, a consultoria associada a esse processo de certificação também é elegível. A criação de marketing, design, lá está, a proteção de propriedade industrial, a transferência de conhecimento e tecnologia, por exemplo, se precisarem de alguma coisa que tenha a ver com um know-how específico, que é produzido em ambiente académico, enfim. Depois, a componente da internacionalização já tem a ver com a parte do conhecimento dos mercados internacionais. Portanto, se a empresa quiser ou participar numa feira, então é elegível todos os custos associados à participação dessa feira, que vai desde a viagem, vai desde o hotel, vai desde a construção do stand nessa feira, ou
mesmo que não tenha um stand, pode fazer só, exclusivamente, a prospecção no mercado. Portanto, vai lá, faz umas reuniões com potenciais clientes ou alguém que possa depois promover o seu negócio, e isso também é elegível, a própria viagem, estado, pronto, enfim. Depois, tudo o que se prende com a comunicação do negócio do ponto de vista internacional, portanto, tudo o que tem associado ao marketing internacional, lá está, a presença online, e-commerce, vai ser muito valorizado no PT 2030, portanto, porque é transição digital e, portanto, as empresas poderem, de facto, fazer aqui uma grande aposta em vender online, cada vez mais venderem online os seus produtos, os seus serviços. E pronto, e mais uma vez toda a parte da inovação organizacional relacionada com as práticas comerciais, portanto aqui é mesmo venda ou as relações externas. E depois, por último, a qualidade e certificação específica para os mercados externos. Pronto, eu, entretanto, como já vos disse, vou passar à frente, isto fui falando. As formas de apoio, portanto, aqui é financiado até 50% a fundo perdido, exceto Lisboa, que só pode ir até 40%. Portanto, como vocês veem, Lisboa é sempre a região mais penalizada em termos de Portugal continental e regiões autónomas. A formação, que também poderá ser lançado concursos ou de forma autónoma ou integrada a estes concursos, isso vamos ver como é que eles sairão, é financiada de forma diferente. Portanto, tem uma taxa base de 50% a fundo perdido e pode ir até 70%. E isso depende das majorações, lá está, mais uma vez, 10 pontos percentuais. Se demonstrar que os trabalhadores têm deficiência ou são desfavorecidos, mais 10 pontos percentuais. Se o incentivo for concedido a médias empresas, ou 20 pontos percentuais se for para micro ou pequenas empresas. Portanto, mais uma vez, a valorizar-se aqui a dimensão das empresas que apresentam candidaturas. E, obviamente, as mais pequenas são mais valorizadas em detrimento das maiores. Pronto, e assim termina a minha apresentação sobre o PT 2030. Se alguém tiver alguma questão, poderá colocar-me. Ainda tenho aqui uns minutinhos, penso eu. Susana? Olá, eu não estou, obrigada Maria João, eu não estou a ver aqui nenhuma questão no chat, por isso, se calhar, se quiserem colocar alguma questão, sintam-se à vontade e passamos então para o encerramento desta apresentação. Bom, agradecer a todos os participantes por nos terem acompanhado, a todos os associados da APSEI que colaboraram nos projetos, à direção da APSEI que impulsionou a realização de mais um projeto de ações coletivas e também às empresas que fizeram acontecer este projeto e que trabalharam afincadamente connosco. Uma delas temos aqui presente, que é a Maria João Condessa, da MJ Consulting, que fez todo o acompanhamento e andou sempre assim muito vigilante para que nós chegássemos aos resultados do projeto e, sem dúvida, contribuiu para o sucesso do projeto. Tivemos também outras empresas, como seja a Loba, que foi responsável por toda a parte digital, a Tutorial, que está relacionada com tudo o que é a segurança no transporte de mercadorias perigosas, a parte de incêndios foi assegurada pela ETU e pela Exacto Senso, o RGPD foi assegurado pela Bureau Veritas e a disseminação deste projeto foi assegurado pela Darwin. Finalmente, uma palavra de gratidão e de apreço ao Suporte Rápido, que está aqui assim bem oculto, mas que fez desta apresentação, deste webinar da APSEI, uma nova tendência e que nós vamos de certeza replicar nos nossos webinars que fazemos ao longo do ano, porque são muito mais profissionais e deixam os oradores muito mais descansados. Uma boa tarde a todos, bom trabalho, boas férias para quem estiver a planear já as suas férias e vamos nos encontrando nos projetos da APSEI e na APSEI. Boa tarde. Boa tarde também.